Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 22 de setembro, domingo, dia do Senhor. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Galileia era o lugar dos pobres, era uma periferia. Jesus passou por ali muitas vezes, visitando, chamando seus discípulos, seus apóstolos, pregando o reino de Deus e a conversão, convidando o povo a crer. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. Então, Jesus passa ali naquele momento, iniciando a formação dos discípulos. Nesse momento, ele não prega para a multidão, mas ele fala primeiro para os discípulos. Quer formar. Jesus é o grande catequista. Quer ensinar os seus discípulos, os seus apóstolos, sobre os mistérios do reino de Deus. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Jesus anuncia claramente a sua morte, não uma morte natural, não uma morte simples, mas uma morte violenta, uma morte com um derramamento de sangue, uma morte cruel. Mas a morte não é o fim, a violência não vai triunfar. 3 dias depois, ressuscitará. O amor triunfará, a verdade vencerá. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Aqui o medo não é simplesmente o medo de alguém, de uma autoridade, de alguém poderoso. É medo de covardia, é medo de indiferença. E os discípulos, então, estavam conversando sobre quem era o maior, o mais importante, e nem deram atenção para as palavras de Jesus. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Aqui, ficar calado representa covardia. Ficar calado representa indiferença, vergonha, representa o reconhecimento de alguém que discutia coisas tão banais, tão pobres. Quem era o maior? Quem era o mais importante? Infelizmente, muitas vezes nós também queremos ser reconhecidos, aplaudidos e homenageados. Queremos ser os mais importantes. Nunca se esqueçam disso. Para Deus não existem os mais importantes, todos somos iguais. Mas para os homens, o que nos torna menores, menos indignos, é o nosso pecado. Diante dos homens, o que nos torna piores uns aos outros são nossas atitudes vergonhosas, de infidelidade, de falta de confiança, de falta de temor de Deus. Aí sim, nos tornamos piores do que os outros quando pecamos. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aqui está o segredo para ser o mais importante, o primeiro: servir, servir a todos e amar indistintamente. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e abençoou-a, e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus não xinga, Jesus não fica bravo e nem dá lição de moral, mas ele dá um testemunho, o bom exemplo.
E diz, abençoando uma criança, que é preciso servir e amar, e acolher as crianças, e ser como elas, sem desejo de grandeza, sem desejo de ser melhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe sua vida e sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.